Olá, amante do terror. Quando a gente era criança, a gente sempre ouvia cantigas infantis que ajudavam a gente a dormir ou simplesmente para repassar uma tradição, para que quando os filhos tivessem filhos, eles cantassem as mesmas cantigas. Você lembra delas? Eu particularmente lembro de algumas, que é o Boi da Cara Preta, a Cuca Veio Pegar, Atirei o Pau no Gato, Se Essa Rua Fosse Minha. Eu tava aqui refletindo sobre elas e como elas podem ser mais sombrias do que a gente imagina, com significados mais tenebrosos do que a gente se lembra. É só parar pra pensar um pouco. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um significado um pouco mais sombrio dessas cantigas. Elas fazem parte do folclore, assim como várias outras lendas, tipo o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, o Saci, o Curupira, a Caipora e o Mapinguari. Todas essas lendas têm significados luminosos e significados sombrios, e independente do significado, elas ensinam coisas importantes, não apenas para crianças, mas também para adultos. Se as cantigas tecnicamente fazem parte do folclore, então elas também teriam significados luminosos e sombrios. Elas são usadas principalmente para fazer crianças dormirem ou se comportarem, ou simplesmente para se alegrar. Por isso que elas são chamadas de cantigas de roda, porque são feitas cantadas em roda, com mãos dadas, girando. Mas elas também podem ser usadas para influenciar crianças através do medo, com cantigas tipo o Boi da Cara Preta e a Cuca, que podiam assustar crianças. E acredite, assustavam com um motivo. Então agora eu vou citar uns 4 exemplos sobre cantigas infantis que a gente ouvia na infância e que podem ter o significado sombrio, mais sombrio do que você se lembra. Boi, 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 boi da cara preta, pegue este menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pegue este menino que não gosta de dormir. Essa aqui é uma das que eu mais ouvia, e eu nunca entendia direito. Eu acho que todas essas cantigas soavam meio estranhas quando a gente era criança. Mas hoje, sendo adulto, eu consigo interpretar essas cantigas de um jeito um pouco diferente. E claro que, sendo um youtuber de terror, eu interpreto de uma forma mais sombria, né? Essa cantiga pode retratar uma criatura com a aparência de um boi negro, com aspectos sobrenaturais, que levariam as crianças que não queriam dormir cedo. E existem várias criaturas parecidas, mas o Boi da Cara Preta é um dos mais presentes nas cantigas, e com certeza já traumatizou muitas crianças. E tem até uma outra versão: Boi da Cara Preta pega essa criança que tem medo do capeta. Isso implicaria que o Boi da Cara Preta seria o próprio diabo, e adiciona um pouco mais de peso pro lado sombrio, né? Nana neném, que a Cuca vem pegar, papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Mais uma que cantavam para as crianças dormirem, e eu acho que é a mais clássica entre todas elas. Mas quem é a Cuca? A Cuca é um ser oficial do folclore brasileiro. É um ser mítico que seria meio que uma mulher velha com feições horrendas e que seria movida só pela maldade. E a imagem mais famosa que as pessoas têm dela foi feita pelo Monteiro Lobato. E como é que ela seria? A Cuca seria um jacaré humanoide com cabelos loiros. E ela apareceria direto no sítio do Pica-Pau Amarelo como uma vilã. E todo mundo deve ter visto quando criança. Acho que não tem nenhum brasileiro hoje que não conhece a Cuca, né? E essa cantiga em específico implicaria que a Cuca viria pegar a criança se ela não fosse dormir cedo. E ainda dá a certeza que a criança não tá segura, ela tá sozinha. Porque o pai foi pra roça e a mãe foi trabalhar. E aí eu te pergunto, quem é que tá cantando essa música então? Em outras versões, a Cuca pegaria crianças desobedientes aos pais. Isso é uma técnica clássica que foi passada de geração em geração para os pais fazerem os filhos obedecerem através do medo. Tática usada desde sempre. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar.
com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Essa tem um tom mais melancólico e, pra ser sincero, eu sempre achei essa música meio estranha. Na letra, não parecia ter nada demais, mas se você analisar melhor, você consegue achar algumas coisas estranhas também. Eu sei que essa cantiga tem mais versos, mas eu resolvi focar apenas nesse porque ele retrata muito bem do que eu tô falando. Ele fala que nessa rua tem um bosque chamado Solidão. Ou seja, pode retratar um lugar solitário, e ela pode estar falando de um lugar físico ou apenas metafórico. Como assim metafórico? Por exemplo, um estado de mente ou um estado de ser, se sentir solitário em um lugar. Também fala, dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. O anjo pode retratar alguém que já morreu, e roubar o coração pode significar que esse alguém que morreu era o amado de alguém. Quando esse alguém se foi, o bosque ficou solitário. O tom dessa música, ele é meio sombrio, e o significado também pode ser. Eu vi um homem torto que andava sem parar, achou uma comprou um gato torto que um rato foi caçar. Em sua casa torta todos juntos vão morar. Eu vou fazer uma menção honrosa ao Homenzinho Torto. Ele não é uma cantiga brasileira, mas até onde eu sei, ficou muito conhecida por aqui. Nela, ela fala sobre um homem torto que andava por um caminho torto e achou uma moeda torta, comprou um gato torto que achou um rato torto, e todos viviam felizes em uma casa torta. A cantiga em si não tem nada demais, simplesmente fala sobre um homem torto. Daí a gente lembra da lenda urbana. A lenda urbana diz que um homem se mudou para uma casa nova com o seu filho Ryan. E essa casa, ela era meio estranha. Ela era torta e tinha móveis tortos. E certa noite, o Ryan acordou assustado, porque durante a madrugada, ele acordou e viu que um homem torto tentou matá-lo. Ele também tem a sua versão do Invocação do Mal 2, que, embora não seja o antagonista principal, ficou marcado na mente de muitos. E até ia ganhar um filme solo, mas por algum motivo foi cancelado, infelizmente. Pelo que parece, o demônio se aproveitou da imagem do homem torto para assustar pessoas da família, porque o homem torto, na minha opinião, ele seria perfeito para isso. O design dele era muito assustador, a forma com que ele andava era muito estranha e ele vinha recitando essa cantiga. Daí, pelo menos para mim, essa cantiga tomou um rumo bem sombrio. Cantigas de ninar existem há séculos e eram muito mais usadas antigamente com nossos vós e avós para fazer as crianças se comportarem. Eu não sei você, mas eu vejo essa característica de usar essas cantigas para fazer as crianças se comportarem muito comum de antigamente. Mas elas não eram usadas só pro medo. As cantigas também eram frutos de felicidade e alegria, mas conforme a gente vai virando adulto e as nossas experiências tanto boas e ruins vão mudando, a gente vai enxergando mais significados nas coisas e dependendo de quem você é, geralmente eles são mais sombrios. Então, não necessariamente as cantigas são sombrias, tudo depende de pura interpretação. E como esse aqui é um canal com uma pegada mais sombria, eu trouxe elas aqui com esse propósito. Agora,
Me diga aí nos comentários o que você acha sobre essas cantigas antigas. Acha que elas realmente podem ter o significado duplo por trás de letras bonitas? Ou acha que isso é pura coisa da nossa cabeça adulta? Eu acho que, fazendo parte do folclore, sempre pode ter alguma coisa por trás, principalmente quando essas canções foram construídas por adultos.